contigo, ô Pablo, porque para hoje, lá no STF, está prevista a audiência de interrogatório do deputado cassado, o Eduardo Bolsonaro. Ele foi cassado aí no mesmo balaio do Alexandre Ramagem, né? Também da Carla Zambelli lá no ano passado. Ele é réu por coação após o filho, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente está vendo as imagens, atuar nos Estados Unidos para que fossem aplicadas tarifas ao Brasil, além de sanções a autoridades. Essa é toda a investigação relacionada ao Eduardo Bolsonaro. O que a gente pode esperar dessa audiência, ô Pablo? É uma audiência no Supremo, né? Vai ser de autoria do gabinete do ministro. A gente não sabe se o ministro vai presidir essa audiência. Seria a primeira vez em que Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal, e o Eduardo Bolsonaro estarão frente a frente, né? Apesar de ser virtualmente. Mas existe a expectativa de que o Eduardo possa, sim, vir a essa audiência no Supremo, que começa às 2 da tarde, lá na primeira turma. A priori ainda, a gente não sabe se vai ser o próprio ministro, se vai ser os juízes auxiliares dele, mas é referente a essa ação penal que o Eduardo Bolsonaro responde no Supremo, ao qual ele é réu, né, referente à coação na trama golpista. A gente lembra, por exemplo, lá atrás que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que inclusive fez um ano já fora do Brasil, ele é investigado, foi investigado pela Polícia Federal, ao qual também ele pertence, né, já que o Eduardo Bolsonaro também é escrivão da Polícia Federal, e pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de que ele agiu diretamente no tarifaço, né, que o Brasil sofreu ano passado, também a Magnitsky, que foi atingida pelo ministro Alexandre de Moraes, fora as outras ações, né, de Eduardo Bolsonaro, as supostas ações de Eduardo Bolsonaro, como, por exemplo, a articulação junto ao governo dos Estados Unidos sobre os vistos dos ministros e até do próprio PGR, que esses vistos ainda não foram revogados, os ministros do Supremo ainda não podem ir aos Estados Unidos, com exceção de 3, né, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Então, é uma ação penal que envolve todo esse contexto, especialmente a tentativa de coação no âmbito da ação penal referente à tentativa de golpe, ao qual o pai de Eduardo foi condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma ação penal que corre no Supremo, ainda teve aqui período de citação, né, que é um período onde o réu tem a ciência da acusação, e o Eduardo Bolsonaro, por não estar no Brasil, por não ter domicílio hoje no Brasil, já que o domicílio anteriormente dele era a Câmara dos Deputados, mas por ter sido cassado, ele acaba não tendo um domicílio oficial no Brasil, e teve várias tentativas do Supremo, por oficiais de justiça, para tentar intimá-lo, informando dessa ação penal. A gente sabe, né, que, por exemplo, a internet hoje é muito fácil as pessoas saberem, mas oficialmente é o papel na mão para ter a ciência da acusação a qual a pessoa responde. E o Eduardo Bolsonaro acabou não foi encontrado no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes tentou uma citação via cooperação com os Estados Unidos, mas ainda não teve muito sucesso. Mas oficialmente esse processo andou e hoje tem esse interrogatório, esse depoimento do Eduardo no Supremo de ação do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente espera que o Eduardo Bolsonaro vá a essa audiência. Vale ressaltar também que o Eduardo não tem uma defesa constituinte aqui no Brasil, um advogado que possa representá-lo. Então ele é representado pela Defensoria Pública da União, que é o que responde por ele no Supremo e está tomando as rédeas, né, da ação penal, numa forma de tentar livrar o Eduardo Bolsonaro de uma possível condenação por coação na trama golpista, Nath. Ô Pablo, e o processo é muito parecido no sentido do rito, né, do procedimento, como a gente viu na trama golpista, né? A trama golpista também teve essa fase dos interrogatórios em que a gente viu ali Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, todos indo ali encontrar o ministro Alexandre de Moraes, o relator, os outros ministros da primeira turma que queriam participar do interrogatório. Quem participou foi Luiz Fux, inclusive, que depois, no julgamento do primeiro núcleo da trama golpista, foi quem trouxe os pontos ali divergentes. E aí, depois dessa fase dos interrogatórios, vem o julgamento, né, Pablo? Para ouvir, de fato, as partes, né, todos os envolvidos na tentativa de golpe
que o Supremo julgou, a gente lembra, né, que teve os 7 réus do núcleo crucial, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados do alto escalão do governo, eles prestaram esses interrogatórios, até o termo correto é interrogatório e não depoimento. Eles foram interrogados pelos ministros e pela PGR também, com tentativa de demonstrar que não tinha nada a ver com aquela ação penal, com aquela acusação que estava sendo formulada, o indiciamento, tanto o indiciamento da Polícia Federal quanto a denúncia da Procuradoria da República. Então, é uma fase que tem por intuito ouvir as partes, deixar tudo alinhado, se a pessoa pretende se defender ou não. Nessa parte é facultativa a presença, apesar da ação do golpe ter sido uma obrigação do ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha colocado isso no papel de que os investigados até aquela época tinham que estar presentes ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente não sabe se o Eduardo Bolsonaro vai sim aderir a essa ideia, né? Já que ele está nos Estados Unidos, é uma pessoa que ainda é denunciado, mas formalmente não foi citado no Brasil para ter acesso as informações do processo. Então, é um trâmite que ainda tem muito a andar, a parte interrogatória agora, tem a parte das alegações finais, tem as oitivas das pessoas indicadas como testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa. Então, é um processo que ainda deve perdurar por algum tempo, alguma expectativa de que ele possa ser concluído ainda esse ano, seja pelo indiciamento, ou seja pela condenação, seja pela absolvição do réu. Mas assim, é um processo que ainda vai durar algum tempo, mas a expectativa é que ele seja concluído ainda no segundo semestre desse ano. Perfeito, ô Pablo. E tem mais um assuntinho que